Você já ouviu falar do educador espírita Walter Oliveira Alves? Ah, se você não ouviu falar dele, precisa ouvir. Aliás, mais do que ouvir, você precisa ler os livros que ele publicou através do IDE, o Instituto de Difusão Espírita, lá de Araras, em São Paulo. Walter Oliveira Alves nos entregou os livros Educação do Espírito, Prática Pedagógica na Evangelização, o Teatro na Evangelização, etc. Vou deixar que você faça a pesquisa. Walter, com W. Walter Oliveira Alves, ele que foi pedagogo, professor universitário e que lá em Araras, no Instituto de Difusão Espírita, trabalhou imensamente pela educação do espírito na evangelização espírita e nos legou anualmente o encontro de evangelizadores que acontece até os dias atuais, porque o Walter já retornou ao mundo espiritual e com certeza está trabalhando imensamente pela educação à luz do Espiritismo. Ele abre o seu principal livro, que aliás foi o primeiro que ele publicou, que é o livro Educação do Espírito. Ele abre trazendo uma informação básica, essencial, fundamental, primordial para entendermos a educação à luz do Espiritismo. Não é novidade o que ele nos traz, porque educadores anteriores a ele já haviam trazido o conceito, mas ele reforça, ele mergulha no conceito e entra pela metodologia, pela didática, enfim. Que conceito é esse? O educando é um espírito reencarnado. É isso mesmo. O educando, seja ele criança, adolescente, jovem, adulto, é um espírito reencarnado. A reencarnação, que sempre esteve presente nas doutrinas religiosas e filosóficas da história humana, mas que somente o Espiritismo, na metade do século XIX, veio de fato explicar. Dizer para nós que somos almas imortais, ou espíritos, e que temos muitas existências, tantas quantas forem necessárias, aqui na Terra e em outros mundos, até alcançarmos o nosso destino, que é a perfeição, o estado de pureza espiritual. Das reencarnações em mundos mais grosseiros, materiais, à reencarnação em mundos mais sublimes, mais aperfeiçoados, menos materiais. Porque essa é a lei divina, a lei de progresso ou lei de evolução. Então, todos nós, seres humanos, que estamos aqui na Terra, compondo a humanidade, todos somos espíritos reencarnados. Mas você já está pensando, e o que a reencarnação tem a ver com a educação? Tudo. Porque com a reencarnação, nós compreendemos que já tivemos existências anteriores, estamos tendo esta existência e teremos existências futuras. Ora, se tivermos existências anteriores, isso quer dizer que nessas existências outras, nós já estudamos alguma coisa, nós já aprendemos alguma coisa, já passamos por experiências de vida. E tudo isso compõe o que chamamos de bagagem espiritual, que trazemos quando reencarnamos. É sim, trazemos. Sabe como? Basta observar as ideias inatas e as tendências de caráter da criança. Vemos uma criança que se achega a um piano e a criança não passa de 2 anos de idade, sobe lá na banqueta, nem pode acionar os pés do piano, porque ela não alcança, põe as suas mãozinhas naquele teclado
e, de repente, sem nunca ter ouvido, começa a tocar uma composição de Chopin, de Mozart. Como? Ela já teve aulas de música? Não. Já teve aula de piano? Não. Já ouviu essas músicas? Não. Como ela sabe tocar? E com perfeição. Somente a reencarnação explica. Porque ela já teve esse aprendizado em uma ou mais existências no passado. Traz isso como ideia inata. É do espírito. A mesma coisa para determinados comportamentos, determinadas condutas. Mas nós aqui amamos tanto os nossos filhos, nós procuramos ensinar sempre no campo do bem a fazer as coisas certas. Mas é impressionante como ele desobedece, como ele é violento. De onde ele trouxe isso? Se aqui ninguém bate em ninguém, ninguém fala palavrão, aqui em casa nada. Mas é impressionante. De onde ele traz? Do seu passado. São as tendências de caráter. Então a reencarnação tem tudo a ver com a educação. E muda o nosso conceito sobre a criança e como devemos trabalhar com ela, tanto na família, porque o lar é a primeira escola, quanto na escola propriamente dita. E, obviamente, claro, na evangelização no centro espírita. A reencarnação é a base da educação para o espiritismo. E nós, sim, levamos em consideração a existência das ideias inatas e das tendências de caráter. E o que a educação precisa fazer? Como nos lembra Allan Kardec. A educação deve corrigir as más tendências de caráter que o espírito esteja apresentando. A educação deve desenvolver as virtudes, que são uma potência divina no espírito. A educação deve criar bons hábitos para esse espírito. A educação deve formar o seu caráter, para que ele saiba utilizar a inteligência na promoção do bem para todos. E aí então Allan Kardec nos diz que essa educação, com esses objetivos, é a educação moral. A única que pode destruir o egoísmo que ainda agasalhamos em nós mesmos. A educação moral é a única que tem o poder de transformar a humanidade para melhor. E tudo isso se liga à reencarnação, porque nós temos que ter um olhar de futuro. Não apenas o amanhã desta encarnação, mas o amanhã depois da morte, porque a vida continua. E tudo que aprendermos aqui, tudo que nos for semeado, nós utilizaremos nesse futuro, numa próxima encarnação. Então não esqueçamos que educação e reencarnação se conjugam harmonicamente nesse processo de formação nossa e das novas gerações.